Vamos lá, não sou professor de matemática, mas a gente precisa saber se virar em matemática, né? Então, como eu pensaria uma questão dessa aqui? De novo, estou fazendo isso aqui porque tem gente que se assusta quando ela abre a prova e vê na parte de matemática figuras. Cara, eu sei disso porque eu já fui professor em curso preparatório, o cara começa a olhar e o cara fala, meu Deus do céu, o que que vai acontecer aqui? Então, meu objetivo aqui não é dar uma aula profunda de matemática, porque eu não sou formado em matemática, não sou engenheiro, não sou nada, tá? Não sou bacharel, licenciado em matemática, nem nada disso. Mas acho importante que eu te ensine como você poderia sair desse problema aqui. Então, olha só, Ricardo esteve em um lançamento imobiliário onde a maquete referente aos terrenos obedecia a uma escala de 1:500. Então, isso aqui é algo importante, de você já guardar. A escala é de 1:500. Ricardo se interessou por um terreno de esquina, conforme mostra a figura da maquete. Então está aqui a figura. Então isso aqui é o formato do terreno. Onde que é a entrada, onde que... não sei, mas aqui é o formato do terreno, tá? A área do terreno é... então ele quer saber qual é a área desse terreno. Bom, a gente consegue enxergar aqui algumas coisas relevantes, algumas coisas importantes. Por exemplo, acho que você consegue, a primeira coisa, identificar que aqui nós temos 2 centímetros, 6 centímetros, 2 centímetros e 3 centímetros. Bom, algumas questões importantes aqui. Eu vou inserir aqui uma forma só para te ajudar aqui. Tem uma cachorrada latindo, mas ó, se você fizesse assim, ó, não sei se você consegue enxergar bem aí. Vou até ver se eu consigo melhorar essa... acho que você consegue enxergar aí, certo? Ó. Então, ó, eu já passei um traço aqui para você entender algumas coisas. Bom, se aqui é 6, quanto que vale isso aqui? Isso aqui também é 6, certo? Isso é uma coisa tranquila de a gente entender, certo? Isso aqui também é 6. Outra coisa, isso aqui é um triângulo, certo? Não dá para dizer se é um triângulo retângulo, etc e tal, mas isso aqui tem uma altura, certo? Vamos ver se eu consigo fazer aqui uma altura. Ó. Isso aqui é a altura do triângulo. Vou até refazer aqui. Vou fazer também com uma forma. Ó. Dá para você entender que isso aqui também é... que isso aqui pode ser a altura do triângulo. Certo? Por que eu penso nisso? Porque ele quer saber a área. Então a área, o que que é? É você entender o quanto cabe dentro. Você já lembra que eu falei num vídeo passado, no primeiro vídeo, que o perímetro é para você cercar. Então se você fosse cercar esse terreno aqui, quanto que você gastaria de cerca? Isso é o perímetro. Agora a área, se você fosse colocar grama aqui, quanto de grama você ia ter que comprar? Né? Mas a primeira coisa quando você olha uma figura dessa, e isso aqui é uma figura meio estranha, você tentar, de algum modo, fazer algumas conclusões. Então, se isso aqui é 2 centímetros, aqui é 2, se isso aqui é 6, isso aqui também é 6, aparentemente. Né? E é claro, se a gente passar uma linha aqui, a gente consegue fazer duas divisões. Você pensa o seguinte, bom, eu não sei, quantos lados tem isso aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5, é um pentágono, mas não sei se ele... se os lados são iguais, não são, porque já está escrito aqui. Eu acho que eu não sei fazer a área disso aqui. Mas eu sei fazer a área de um retângulo e sei fazer a área de um triângulo. Então o que você pode fazer? Você pode fazer primeiro a área do triângulo, ó, a área 1, aqui, vamos colocar aqui, não vou nem marcar, ó, você pode fazer primeiro a área aqui do retângulo, certo? E depois você vê quanto é a área do triângulo. E aí você soma as duas áreas. Legal. Uma outra conclusão que você pode, olhando a figura aqui, você já pode tirar é a seguinte, ó. Se isso aqui é 2 e se tudo tem 5, até aqui tem 5, significa que isso aqui vale quanto? Vale 3, certo? Significa que isso aqui vale 3. Ó. Vamos até colocar aqui. Ó. Isso aqui vale 3. Por quê? Ó, se até aqui vale 2, até aqui agora vale 3, certo? Então são conclusões que eu estou fazendo antes de começar a fazer conta. Eu olhei para um desenho desse aqui e eu pensei, meu Deus, eu acho que eu não sei fazer, eu não me lembro de uma fórmula para resolver isso aqui. Mas eu consigo quebrar, como eu fiz aqui para você. Então a gente quebra isso aqui num retângulo, certo? E a gente quebra num triângulo, porque eu não sei fazer a área de tudo isso aqui de uma vez só. Mas por partes, eu sei. Aí vamos lá. Aqui, qual é a área? Ó, então vamos lá. Área do retângulo.
qual é? É um lado vezes um outro lado. Então, o lado menor vezes o lado maior. Isso seria... Então, qual é o lado menor? É 2. E o lado maior, 6. Só que tem um problema. A escala. Você precisa obedecer a escala. Então, antes de você começar a fazer a conta, já faça a transformação. Então, olha só. Como que a gente faz isso? A gente faz assim, 1 centímetro. 1 centímetro equivale a 500 centímetros, certo? 2 centímetros equivale a x. Então, x é igual a 1000 centímetros. Só que veja só, 1000 centímetros, se você fosse fazer uma conversão, 1000 centímetros, como é que eu transformo isso aqui em metros? Por quê? Porque aqui a área, possivelmente, até a questão, eu não me recordo se diz aqui em metros quadrados, mas é importante que você coloque isso aqui em metros quadrados, né? Porque geralmente você faz a área em metros quadrados. Então vamos lá. 1000 centímetros vale quantos metros? Porque veja só, 100 centímetros vale 1 metro, certo? 1000 vão valer 10 metros, certo? Então, essa área aqui, de 2 centímetros, equivale a 10 metros. Tá? Então, esse é um ponto importante. Agora, vamos fazer a conversão do 6 centímetros. Então, em metros, quanto vale esses 6 centímetros? Então, 1 centímetro equivale a 500 centímetros. 6 centímetros equivale a x. Então, x equivale a 3.000 metros. Desculpa, 3.000 centímetros. Vou até colocar aqui. 3.000 centímetros. Só que 3.000 centímetros é a mesma coisa que 30 metros. Então, isso aqui vale 30 metros. Agora eu sei fazer o quanto vale a área aqui em retângulo. Então, a área do retângulo. Eu vou pegar em metros quadrados, eu vou pegar o lado menor, que é 10 metros, e vou multiplicar pelo lado maior, que é 30 metros. E eu tenho aqui a conclusão de que isso aqui vale 300 metros quadrados. Então, isso aqui equivale a 300 metros quadrados. Pois bem, vamos copiar essa figura aqui e vamos abrir um outro documento. Então, estamos aqui. Então, eu já sei, vamos passar aqui um traço, eu já sei que isso aqui vale 300 metros quadrados. Agora eu preciso calcular essa área aqui. E eu já sei, como a gente lembrava, que isso aqui vale 3, certo? Se isso aqui vale 3, e além disso sei que isso aqui vale 6. Só que esse 6 aqui a gente já fez a conversão, isso aqui vale 30 metros, certo? A gente já fez no vídeo passado. No documento, vídeo passado não, no documento passado, né? Então olha só, se isso aqui vale 30 metros, e agora eu preciso descobrir quanto que esse 3 aqui equivale na escala. Então, 1 centímetro é igual a 500 centímetros, 3 centímetros é igual a x. Então, x é igual a 1.500 centímetros, o que significa que o x vale, se a gente fosse fazer a conversão, vale 15 metros, certo? Então, essa é a ideia. Como que eu faço agora a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Portanto, qual é a base? A base é isso aqui, a parte que está aqui, a base dele. Então, isso aqui vai ser 30, certo? Vezes a altura, que é 15, dividido por 2. Você poderia até simplificar aqui, e daria 15 vezes 15, dá 225.
Então, só para a gente ter a exata dimensão, a gente tem essa área aqui vale 300 e essa área aqui vale 225. Então agora, para você achar a área total, 300 mais 225 dá 525. Aí você vai olhar e tem a resposta aqui, letra D, 525. Tá? Então, só para você recordar. Então, ó, passo a passo. O ponto principal, a resposta para a questão, está em você olhar, vamos até colocar aqui no começo, ó. Ricardo esteve no lançamento, referente, onde a maquete, referente aos terrenos, obedeceu uma escala de 1 para 500. Então a solução da questão está em você usar as informações que estão na própria questão. Então a própria questão trouxe para você a informação. Existe uma escala de 1 para 500. Então se a escala é de 1 para 500, vamos colocar aqui escala de 1 para 500, significa que 1 centímetro equivale a 500 centímetros. Certo? E por isso que antes de qualquer coisa, você deve fazer essas transformações. Então, como é que você faz essa transformação aqui? Você faz a regrinha de 3. Ó. 1 equivale a 500, 2 equivale a x. Então, x é igual a 1000. Certo? Só que 1000 centímetros. 1000 centímetros equivale a 10 metros. Tá? Aqui é a mesma coisa. 1 para 500, se 1 equivale a 500 centímetros, 6 equivale a x. Então, x é igual a 3.000. Só que 3.000 é 3.000 centímetros, que significa 30 metros. Certo? Então, aqui é 30 metros, aqui é 10 metros. E aí, outra coisa, quando você faz essa divisão aqui e diz que aqui, se aqui vale 2, aqui vale 3, aí você vem para entender quanto vale 3 aqui. Então, 1 vale 500, 3 vale x, e aqui x é 1.500. Só que 1.500 centímetros, que equivalem a 15 metros. Sabendo disso, você já tem os valores todos para você realmente fazer os cálculos. Aí, a área do retângulo e fazendo com a área do triângulo. E a área do retângulo é lado maior vezes o lado menor. Lado maior vale quanto? Vale 30 e o lado menor vale 10. Então, 30 metros vezes 10 metros. Isso aqui dá 300 metros quadrados. A área do triângulo, qual é a fórmula? Base vezes altura dividido por 2. E aí, significa que a base, se aqui vale 6, aqui também vale 6. Certo? Então, ó, só para você entender. Se aqui vale 6, isso aqui, essa faixinha aqui também, vale 6, né? Não tem lógica de não valer a mesma coisa. Então, base vezes altura. Então, a base é 6. A altura a gente já viu. Aliás, desculpa, né? 6 não, né, professor? 6 com o 30 aqui. Então, aqui, a base vale 30. A altura vale 15 dividido por 2. E aqui você até poderia fazer a multiplicação, então daria 450 dividido por 2, ou você já pode fazer a simplificação aqui. Ó. Como está multiplicando, você pode simplificar pelo mesmo múltiplo. Então isso aqui dá 1, isso aqui dá 15. Né? Ou 450 dividido por 2, sempre o resultado vai dar 225. Aí o que você faz? Você vai somar 300, que é a área do retângulo, e mais a área do triângulo, que é 225. No total vai dar 525. Tá? Pontos importantes aqui. Primeiro, então, atenção aqui. Só para você entender. Então, pontos críticos aqui. Então, atenção. Primeiro, se houver escala, usar a escala. A questão aqui, ó, trazia a escala. Então, antes de qualquer coisa, faça a conversão da escala. Então, faça a conversão.
E como que você faz? Com regra de 3. Então, se 1 é 500, 3 é x. E aí o que você faz? Você cruza isso aqui, né? Então, fica x ou 1x igual a 1.500. Mas sempre lembrando que aqui a gente está em centímetro. Então, primeiro você vai fazer a escala. Segundo, a conversão de centímetros para metros. Então essa era uma outra coisa que você precisaria pensar. Então primeiro a escala, 2 a conversão e 3 saber áreas. Área do retângulo e área do triângulo. Área do retângulo, lado maior vezes lado menor. E área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2, que é o que está aqui. E só para finalizar, então a primeira coisa que você deve fazer quando você olha para uma figura dessas é começar a tirar conclusões. Então você olha isso aqui e o cara quer saber a área. Então a primeira coisa, passa o tracinho aqui, ó. Veja se isso é possível, ó. Passa o tracinho e aí você, é claro, imagine que isso aqui está reto, né? Então imagine que isso aqui está retinho, mas só para você entender, né? Você passa aqui um tracinho aqui e aí o que você faz? Você realmente consegue tirar conclusões. Então se isso aqui vale 2, isso aqui para cá vale 3, porque a soma de tudo isso aqui tem que ser 5. Então aqui vale 2, aqui vale 3. Então esse pedaço aqui vale 3. Se isso aqui vale 6, isso aqui também vale 6. E é claro, depois usar a escala, tá? E você precisa, primeiro, antes de fazer qualquer cálculo, fazer essa conversão para a escala. Tá bom, meus amigos? Eu não sei se eu te ajudo realmente nisso aqui, acho que de algum modo posso te ajudar. Se você gostou da forma como eu coloquei aqui, o meu objetivo aqui é direito, mas eu também sei alguma coisa de matemática. Eu não sou engenheiro, não sou professor de matemática, mas eu preciso dizer para você que a base que eu tive na escola foi muito boa e eu ainda me recordo de muitas coisas de matemática, então o que eu puder te ajudar, se isso aqui tem algum sentido para você, se você conseguiu agora entender como é que resolve essa questão, me dá um toque aqui, deixa um comentário, tá bom? Eu volto em tantos outros vídeos de direito e, se for o caso, se você gostar, eu faço outras questões de matemática aqui, tá bom? Um abraço, tchau!